Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 2. Livro de Provérbios, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo, o versículo 1 a 22. Irmãos, o tema é um pedido de oração. O tema é: Senhor, precisamos de mais sabedoria para viver. Quem é que precisa aí? Eu preciso. Então, esse texto aqui, irmãos, é um texto que eu tive uma experiência muito forte. Eu já contei para os irmãos, lá em Linhares, lá no Espírito Santo, na ocasião que eu estava concluindo meus estudos para ir para o seminário. Eu lembro que eu fui numa viagem, acho que foi 12 ou 14 horas de viagem, ônibus, acho que foram 12 horas. Saiu aqui à noite, já chegou lá com o dia amanhecendo. E ali Deus, todo mundo preocupado, fazendo provas, e ali Deus me deu esse texto lá, naquele momento que eu estava me preparando sonhando em fazer o seminário. E esse texto falou muito forte ao meu coração. Então esse aqui é um texto que realmente, toda vez que eu vou ler, ele mexe muito comigo. Mas eu acredito, irmãos, que quando chega um final de ano, a gente gosta de fazer um balanço da nossa vida. E eu queria que hoje nós pudéssemos fazer isso, em nome de Jesus. Você e eu, a gente poder abrir o nosso coração para deixar a palavra de Deus nos confrontar com amor e graça. Amém? Eu queria convidar os irmãos que podem ficar em pé, por favor. Nós vamos ler. Amém? Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, ou seja, aumentar a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata, como tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor faz o quê, irmãos? Dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham em sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva os caminhos dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. E o bom siso, bom siso aqui é bom senso mesmo, te guardará. A inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegrem de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás no caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos, ou seja, infiéis, serão delas desraigados. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de culto, estar aqui junto com meus irmãos para te adorar, para te louvar, para te agradecer.
aceita o nosso amor, a nossa adoração, o nosso culto. Aceita, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Santifica as finanças do teu povo. Obrigado, ó Deus, por este ano. Obrigado por todas as provisões que o Senhor tem nos dado em todas as áreas da nossa vida. E agora, Pai, que lemos a tua palavra, queremos com humildade. Livra-nos da vaidade, da soberba e da arrogância. Dá-nos um coração manso e humilde para ouvir a tua palavra. Fala conosco e nos ensina. Nos dê mais sabedoria. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Irmãos, quando nós falamos de sabedoria, veja bem, o livro de sabedoria, ele não é um livro de promessa. Ele é um livro que simplesmente, analisando a vida, a história, as coisas acontecem. Sabedoria é você fazer a coisa da maneira certa, da maneira correta. E todos nós precisamos de sabedoria. E muitas vezes nós confiamos, às vezes, na nossa sabedoria. Quando a gente lê o livro de Provérbios, vai falar do sábio, do que teme a Deus, e vai falar do tolo. O tolo aqui, irmãos, é aquele que ignora a palavra de Deus, amém? Eu queria que os irmãos entendessem isso. Aquele que ignora a palavra de Deus, a Bíblia chama essa pessoa, no caso, e quando eu falo essa pessoa, muitas vezes nós mesmos, crentes em Jesus, de vez em quando a gente dá umas vaciladas e a gente não acata o ensino da palavra de Deus. Então, amados, eu queria que hoje fosse em forma de uma oração, dizer para Deus que nós precisamos de mais sabedoria. Porque muitas vezes, irmãos, a gente transferir a culpa, colocar a culpa em outras pessoas, isso é comum. Eu li um livro de um pastor que ele contou que ele estava num aeroporto, né? E nisso ele estava conversando com o senhor e o homem lá falando e tal. Aí daqui a pouco ele começou a falar muito mal da esposa e do trabalho. E ele começou a falar muito mal, mas falando mal mesmo, e falando que Deus era injusto. Ele chegou ao ponto até de falar mal de Deus, que Deus não resolvia, que Deus não cuidava dele, que Deus, né? Ele estava nesse ponto. E esse pastor só foi ouvindo. Depois que ele ouviu tudo, ele disse assim: você terminou de falar? Eu posso te falar? Você está dizendo que a culpa é de Deus. Agora você falou do problema da sua esposa, que não consegue. Agora você foi um bom esposo? Você, né, perdeu esse seu casamento? Você tratava a sua esposa com carinho, com amor? Ele falou assim: não, eu não tratava, eu até traía ela. Ele falou assim: então Deus não tem culpa disso. E com relação ao teu trabalho, você era pontual no seu trabalho? Você respeitava as regras da empresa? Você vestia a camisa da empresa? Você fazia a sua parte? Ele disse: não, nunca fui um bom funcionário. Irmãos, muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado, que a gente reclama da vida. A gente reclama de mais um ano que terminou. Mas se a gente for passar um pente fino, nós precisamos de ter mais sabedoria, sabedoria da palavra de Deus, para poder viver em vitória. Quem está entendendo, diga amém. Será se eu e você temos coragem para dizer: Senhor, eu estou errado? Será se a gente tem coragem de chegar esse final de ano e dizer: Senhor, realmente eu não obedeci a tua palavra como eu deveria? Será se a gente tem coragem, irmãos, de fazer isso? Lembrando sempre, irmãos, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso. Agora, uma coisa, irmãos, que nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para ser pai, para ser esposo. Sabedoria nos estudos. Sabedoria para trabalhar. Sabedoria para viver a vida. Sabedoria para namorar. Sabedoria para viver cada área da nossa vida. E aqui, Deus vai falar coisas profundas. O primeiro ponto que eu quero destacar para a nossa edificação: primeiro, um convite para buscar a sabedoria na palavra de Deus. Geralmente, final de ano, para o começo, todo mundo diz assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda, não é? Esse ano vai. Não há necessidade de ler a Bíblia toda em um ano, seria ótimo, mas o importante é ler, um pouquinho, sempre, amém, irmãos? Eu acho que realmente ler a Bíblia toda em um ano, até às vezes para um pastor não é fácil, que fará para os irmãos que têm a vida corrida. Se você conseguir ler a Bíblia toda em 2 anos, ou até se você ler um capítulo por dia, em 3 anos você lê a Bíblia.
Mas não é só ler para dizer que leu, é ver a Bíblia como alimento, como pão de cada dia, como algo necessário para nós, irmãos. Quem está entendendo, diga amém, por favor. A Bíblia tem que ser realmente um alimento para a nossa vida, algo que eu amo, eu respeito, e aqui está o segredo da vida. Então preste atenção, nós como cristãos nós entendemos que a Bíblia é o livro de Deus, amém, amados? Então um convite para buscar, preste atenção e saboreia esses versículos aqui, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, eu vou ler para você meditar nisso aqui. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e inclinares ao coração ao entendimento. Agora olha só, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a tua voz. Irmãos, é gritar, é dizer, Senhor, me dá sabedoria. Ele está dizendo que é para alçar a voz, aumentar a voz. Isso aqui é para quem está desesperado. Isso aqui é para quem está precisando muito. Não é de qualquer maneira, não. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos, e a procurares. Veja bem, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando eu começar a procurar sabedoria, por que eu vou ter temor a Deus? Porque Ele é o único que tem para dar sabedoria. Ele é o único que tem, meu irmão. Você já viu uma mercadoria que está em falta no mercado? Agora é o único que tem. O único que tem a sabedoria verdadeira é Deus. Preste atenção. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor, me diga o que está escrito essa palavra, meu irmão. Eu sublinhei na minha Bíblia. Ele faz o quê? Ele dá sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Meu irmão, minha irmã, isso aqui não se aprende em faculdade. Você pode estudar, deve estudar, louvado seja Deus, mas a sabedoria do céu para viver, Deus dá. Eu costumo sempre orar, Senhor, me dá inteligência, sabedoria, boa memória. Desde que eu comecei a voltar aos meus estudos, lá atrás, para poder ir para o seminário. Irmãos, nós precisamos de mais de sabedoria. Muitas vezes, irmãos, a questão toda é a sabedoria para resolver. Você sabe essa situação que está difícil para você? Às vezes uma situação que é tão difícil, às vezes a pessoa vai no médico, o médico não resolve. Eu lembro quando eu tive a crise do nervo ciático. Irmãos, eu fui no primeiro médico, ele tinha toda a boa vontade do mundo. Passou o remédio, foi igual água. Eu fui no segundo médico, nada. No terceiro eu entrei de cadeira de roda no consultório. Glória a Deus que o remédio acertou. Você sabia que a sabedoria é um presente que Deus dá? Deus é o Criador dos céus e da terra. Irmão, Deus entende de tudo, de toda a profissão, de tudo que você pensa, Deus tem resposta para tudo. Ele é o Criador de tudo. Agora, será que a gente pode pedir a Deus sabedoria? Peça a Deus sabedoria. Essa aqui é uma noite, irmão, que o próximo ano ele pode ser diferente sim na minha vida e na sua, se a gente tiver mais sabedoria. Amém, amados? Segundo ponto, os benefícios da sabedoria da Bíblia, do versículo 7 ao 11. Olha o que está escrito, benefício. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Irmãos, a sabedoria nos livra de tantos problemas. Então entenderás justiça, juízo, equidade, todas as boas coisas. Porquanto a sabedoria, ela vai o quê? Entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma,
e o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Um benefício da sabedoria, a sabedoria nos conserva. Quer conservar o casamento? Sabedoria. Quer conservar o teu emprego? Sabedoria. Quer conservar um relacionamento? Sabedoria. Quer conservar uma vida espiritual? Sabedoria. Você quer conservar o quê? Sabedoria. A sabedoria ajuda a conservar. Amém? Eu não vou demorar muito nesse ponto, não. Ao terceiro, a sabedoria divina nos livra de más companhias. Eu queria que você repetisse isso comigo. A sabedoria divina nos livra de más companhias. Irmãos, uma coisa que é muito interessante, o Senhor está falando que para buscar sabedoria, o Senhor fala que é para buscar com todo zelo, com toda boa vontade, com toda dedicação. Aí essa sabedoria vai abrir a tua visão, o teu entendimento, para você escolher com quem você anda. Porque com quem você anda, você acaba com a sua vida. Com quem você e eu andamos, arruína a nossa vida. Tem pessoas que vão te afastar dos caminhos de Deus. Tem pessoas que vão destruir o teu casamento. Imagine uma mulher que não está feliz no seu casamento, e ela vai para um lugar e conversa e tem conselhos errados. Imagine um homem que não está feliz com o seu casamento, da mesma forma, ele vai conversar com pessoas erradas e vai piorar o seu matrimônio. Pessoas para dar conselhos errados, pessoas, desculpa a palavra, para desgraçar a vida da pessoa. Mas nós não queremos isso para a nossa vida, amém, irmãos? Nós queremos agradar a Deus, nós queremos andar nos santos caminhos de Deus, nós queremos andar na presença de Deus. Então aqui, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Olha o que a sabedoria vai fazer, versículo 12 ao 22. Para te livrar do caminho do mau homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, seguem as veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Meus irmãos, imagine um pregador do evangelho pregar uma mensagem de sabedoria véspera de Natal. Eu acredito que Deus quer falar com alguém aqui nessa noite, porque pela lógica eu poderia e deveria estar pregando uma mensagem de Natal hoje, mas eu orei ao Deus, eu pedi uma palavra ao Senhor. Eu creio que Deus quer falar com gente aqui, eu creio que Deus quer falar com pessoas em casa. Meu irmão, bota uma coisa, a vida da sua vida só vai melhorar dependendo com quem você anda. Em nome de Jesus, não anda com pessoas que não querem a paz com Deus. Não ande com pessoas que não querem os caminhos de Deus. Eu não estou dizendo que é para odiar, nós temos que amar a todos, evangelizar a todos. Eu estou dizendo o seguinte, é não andar junto. Não pode. Não pode, se você quer ser uma pessoa feliz, porque olha só, a sabedoria de Deus é para te livrar do caminho do homem que diz coisas perversas. Irmãos, ser um crente em Jesus nesse mundo não é fácil. Ambiente de trabalho, a pessoa tem que suportar, tem que tolerar. A pessoa tem que, às vezes tem lugar que não dá para escolher muito. Mas você pode escolher a pessoa que vai fazer parte do teu círculo de amizade íntimo. A pessoa que você abre o teu coração. Imagina só, você está com um problema, aí você aprende que tem que se abrir com alguém, tem que compartilhar o seu problema com alguém. Aí você fala com a pessoa errada. A gente sempre bate nessa tecla. Se você está sofrendo e você fala o seu problema para a pessoa errada, vai piorar 10 vezes o teu problema. Amém, irmãos? Então bota uma coisa no teu coração. Como é que foi esse ano? Pega aí as 5 pessoas de relacionamento mais próximo de você. Dá para fazer uma análise. Com quem a gente anda. É só fazer uma análise com quem a gente anda e a gente vai fazer uma análise da nossa vida.
Agora vamos aqui para um outro lado aqui. Então a sabedoria nos livra do homem mau. Amém, irmãos? Agora a sabedoria também livra da mulher problemática, vamos botar assim, o versículo 16 em diante. Para te livrar da mulher adúltera, estrangeira, aqui no sentido de uma mulher que não seria israelita, não seria do povo de Deus, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos que se dirigirem a essa mulher não voltarão, não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos, ou seja, infiéis, serão dela desraigados. Irmãos, vamos botar uma coisa aqui bem clara na nossa vida. Deus escolheu a pessoa para casar, ter uma sexualidade feliz dentro do casamento. Se a sexualidade não está feliz dentro do casamento, tem que fazer ajuste, tem que conversar. Amém, irmãos? Agora, muito cuidado com essa questão, como diz o ditado, é a grama do vizinho está mais verde. E eu gosto de falar sempre isso, que o adultério, ele é covarde. Ele é covarde porque você compara. Por exemplo, imagine uma esposa que está em casa o dia inteiro cuidando de filhos, trabalhando, suada. A amante está sempre cheirosa e perfumada. É covardia comparar. Eu lembro do meu pai, meu saudoso pai. Papai se converteu, virou um aluno da escola bíblica dominical, mas ele ainda estava muito bruto, não deu para lapidar. Não dá nem para falar muito claro aqui como que ele falou não no púlpito. Mas eu lembro uma vez que papai evangelizou um homem da seguinte forma. Ele estava traindo muito a mulher dele, e papai falou assim, eu tenho que medir muita palavra aqui. Papai falou assim, o problema é que se tu ficar doente, quem vai te limpar e tal, não vai ser amante. E por incrível que pareça, esse homem depois ele se arrependeu, largou tudo e voltou para a mulher dele. Papai morreu, foi para o céu, mas a mensagem ficou no coração daquele homem. Eu costumo dizer que evangelismo arranca toco. Não dá, é impronunciável o evangelismo que meu pai fez aquele dia. No particular eu posso até falar para os irmãos, mas no púlpito eu não posso. Mas ele quis dizer assim, né? Que a amante, se você ficar doente, ela não vai cuidar de você. Só que usou outros termos. Mas onde que eu quero chegar aqui? Como nós temos vivido? Como sábio, buscando a sabedoria na palavra de Deus, ou como tolo, ignorando a palavra de Deus? Irmãos, é uma pergunta que a gente tem que responder. E quando eu falo tolo, mais uma vez, com todo carinho e respeito, em qual área da vida somos mais tentados a cometer tolices? Eu coloquei uma lista de coisas aqui. Dinheiro. Irmãos, aqui, posso pregar? Eu posso falar a verdade? Posso falar a verdade? Diga sim ou não. Sim. Quantas pessoas que chegam final de ano e às vezes fala que a questão financeira está difícil, e aí eu pergunto, como que está o seu dízimo? Como que está a sua contribuição de oferta a Deus? E não estou dizendo que dizimista não passa aperto, porque passa. Eu não estou dizendo isso. A questão é que o dizimista está debaixo de uma promessa de Deus. Qualquer momento a janela do céu abre, o Senhor entra com provisão.
Mas vamos ser sinceros, porque tem hora, irmãos, que a gente quer ser mais inteligente que Deus, a gente quer ser mais sábio do que a Bíblia, e a gente acha que tem soluções melhores que a de Deus. Então hoje é dia de cair o nosso orgulho, hoje é dia da gente se quebrantar diante da palavra de Deus. Quer sabedoria? Sabedoria bíblica, sabedoria da palavra de Deus. Tem que trabalhar, é lógico, tem que trabalhar, tem que pedir a Deus força, sabedoria, saber gastar o dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito difícil. Eu vou completar 30 anos de casado, irmão, estou tentando aprender. Estou tentando comprar uma máquina de esticar dinheiro, mas está difícil. Em qual área da vida somos mais tentados a tolices? Comprar, se endividar de qualquer maneira. Irmãos, quando o banco, agora até que não tem feito isso não, mas quando o banco me ligava oferecendo cartão de crédito, irmão, eu arrepio todo, passa até mal. Eu tenho pavor de cartão de crédito, irmãos. Me pergunta se eu tenho cartão de crédito. Me pergunta. Tem não. Tenho da minha esposa. E usa só em situações emergenciais. Você sabe por quê? Porque eu sei o que é trabalhar no comércio e ficar com empréstimo em 2 bancos. Eu sei o que é ficar com 2 cheques especial estourando. Eu sei a dor que é. O dia que Deus me ajudou, entrou uma provisão lá, um livramento, eu fui lá no Banco do Brasil. Eu já contei isso, mas vou contar de novo. Quanto que eu devo? Tanto. Paga, encerra a conta. Aí fui para o outro banco. Quanto que eu estou devendo? Empréstimo, cheque especial, junta tudo. Tanto. Paga, encerra a conta. Devorador vai para o quinto dos infernos. É verdade ou não é, irmãos? Tem hora que a gente precisa de sabedoria. Mas qual é a sabedoria da palavra de Deus? A sabedoria da palavra de Deus é reconhecer que o Senhor é provedor de tudo, que a primícia é dele, que a parte dele, eu tenho que santificar minhas finanças. Eu aprendi com um diácono quando era novo convertido, Zé Marcos. 90% da minha renda com a bênção de Deus vale mais do que 100% sem a bênção de Deus. Eu aprendi novo convertido isso. Nós estamos terminando o ano. E eu gosto sempre de lembrar quando eu falo isso, Deus não é agiota, você não deve nada para Deus. Primeiro que eu nunca olhei contribuição, não sei quem é dizimista, quem não é, nunca olhei. Deus não é agiota, ninguém deve nada para Deus e para a igreja. O dia de começar a ser certo com Deus é hoje. O dia de começar a acertar as coisas é hoje. Amém, irmão? Sabedoria, casamento. Irmãos, vamos ser sinceros, casamento é uma parceria, os dois têm que ajudar, não se faz casamento de um só. Glória a Deus quando tem um lutando pelo casamento, pior quando esse um desanima. Mais um ano está passando, e a Bíblia diz que a bênção quando demora, desanima, mas a gente tem que renovar nossas forças no Senhor. Então se tem um lutando pelo casamento, glória a Deus, você luta por um casamento bíblico, declara para Deus, pega a palavra de Deus lá, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, lê esse versículo 30 dias no mês, chega diante do Senhor em oração, você está escrito aqui, você vai ver coisa acontecendo, nós vamos ver coisa acontecendo, amém, irmãos? Então casamento, criar filhos. Irmãos, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, mas a Bíblia diz também para pais que não irritar os seus filhos. Irmãos, nós não podemos viver uma vida de querer afastar os nossos filhos da gente, nós temos que amar os nossos filhos, pedir sabedoria para entendê-los cada momento, cada fase da vida, porque a gente vai ficando mais velho, e os filhos estão vivendo outra dimensão, outras realidades, outra conversa, outro assunto. Mas sempre tem que ter aquele carinho, aquele respeito, aquela troca respeitosa de pais e filhos. Porque bota uma coisa na sua cabeça, quando a coisa fica feia,
vai sobrar é a tua família. Amém? Então nós precisamos a sabedoria para ver no casamento, criar filhos. Já falamos sobre sexualidade. Irmãos, uma das coisas que mais derrubam pessoas, dinheiro, sexo e poder. É o que mais acaba com pessoas. Pessoas que não conseguem administrar bem dinheiro, pessoas que não conseguem viver uma sexualidade saudável dentro da palavra de Deus, e pessoas que ficam arrogantes, soberbas, que não conseguem administrar essa questão de poder, de autoridade. Com relação ao trabalho, irmãos, muitas vezes a pessoa só reclama do seu trabalho. Mas vem cá, vamos ser sinceros, a gente está precisando se dedicar mais ao nosso trabalho, amém? Irmão, nós precisamos valorizar o nosso trabalho. Eu lembro que eu tinha o meu tio lá no açougue do Alto. Ele, quando ficava final de mês, que ele fazia o balanço e tal, e pagava todo mundo, ele dizia assim: a gente tem que beijar essas paredes tudo. Eu não estou dizendo que é para beijar a parede, não, ele foi demais. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. A gente não tem que ficar murmurando, reclamando. Quantas pessoas estão sem trabalho? Às vezes um ajuste, uma coisa que precisa ser feita, mas nós precisamos valorizar estudo. Aquela palavra difícil, procrastinar. Né, João? Meu sobrinho ali. Irmãos, eu estou com um trabalho lá para fazer lá, está atrasado 500 anos. Mas nas férias de janeiro vai, em nome de Jesus. Quantas vezes os estudos a gente vai deixando tudo para o final, quer passar de ano, o ano inteiro jogando bola, o ano inteiro nem olha para o quadro, senta para o lado. Aí chega dezembro, quer estudar. Aí chega dezembro, virou, como é que é, CDF, na minha época era isso, inteligente, estudioso, mas que a faca está no pescoço. Mas a sabedoria é o quê? Eu lembro, irmãos, que eu estudei com 2 irmãos. Eles eram muito inteligentes. O pai e a mãe eram professores. Irmão, no meio do ano eles já tinham passado, para dar até raiva. Estava todo mundo nervoso. Eles no meio do ano já tinham passado. Já tinha, precisava de 5 vezes 4, 20. No meio do ano, quando eles tiravam nota ruim, irmãos, era 9. Se tirasse 8, eles ficavam apavorados. E a gente sempre na tábua da beirada. 5, 5,1, 4,9. Professor dá meio ponto, 1 ponto. Tem gente aí que fala assim: professor tem que dar 3 pontos. Irmão, isso é sabedoria, irmão. Viver na tábua da beirada. Relacionamento, irmãos. Quantas vezes essa questão da sabedoria, às vezes a gente perde amigos importantes, sabe por quê? Porque a gente não entende a pessoa. Irmãos, a gente, para ter amigos, vem cá, amigo aceita. Você quer saber se você é amigo mesmo? É quando você atura a pessoa mal-humorada. Porque aturar a pessoa te tratando bem, beijinho, abraço, é fácil, irmão. Eu quero ver quando atura. Não, ver a pessoa no dia azedo. Teve um dia até que tinha uma pessoa que eu queria fazer uma visita, não queria. Irmão, eu estava doido para ver a pessoa azeda. Porque amigo vê a pessoa no dia azedo. Você sabia disso? Meu irmão, ver o teu melhor é mole. Amigo vê o teu pior e diz assim: rapaz, o negócio está ruim pro teu lado, mas estou junto contigo. Isso é amigo. Amém, irmãos? Então, sabedoria para, às vezes, um dia difícil, um momento difícil, uma fala que não foi feliz, ou tem quantas vezes que a gente pensa que a gente está esquecido de tudo e de todos? A gente se acha o pobre coitado da história, e não tem nada a ver com isso. Vai lá conversar com a pessoa lá para tu ver o outro lado da história. Vai lá para ver. Fulano não veio me ver. Se tu soubesse o problema dele, era tu que ia lá ver ele, meu filho. Então, é isso aí. Que Deus venha nos ajudar. Eu quero convidar aqui os irmãos do Ministério Louvor. Eu quero concluir com essa palavra aqui. Leia a Bíblia.
leia o livro de Provérbios, busque a sabedoria de Deus para tomar boas decisões. Irmãos, porque Evangelho é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se a gente fizer um estudo profundo de Provérbios, nós vamos entender que tem um capítulo aqui que a sabedoria é personificada. Jesus é a sabedoria. Em Jesus habitam todos os tesouros de sabedoria, de conhecimento e de ciência. Eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento e que você comece a fazer um momento de oração. Quem sabe você veio para esse culto, curva sua cabeça, cheio de desculpas. Você veio para esse culto botando a culpa em tudo e todos. E o Senhor nos chama para bater no peito. O Senhor nos chama para buscar a sabedoria dEle. Olha só, meu irmão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração e ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscar a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os caminhos na sinceridade. Eu queria pedir, aumenta o som aí, meu irmão, você pode pedir a Deus sabedoria, você pode elevar a tua voz aí, fala, Senhor, me dá sabedoria. Você pode fazer isso aí, pede sabedoria no teu casamento, peça sabedoria na sua vida espiritual, peça sabedoria no seu trabalho, sabedoria para criar os teus filhos, sabedoria para administrar dinheiro, sabedoria para exercer o teu chamado, o teu ministério, sabedoria para conciliar trabalho, igreja, família. Peça sabedoria. Ele falou que é para alçar a voz. Tem gente aí que quer sabedoria, tem gente aí que quer. Você quer sabedoria? Você quer que algo extraordinário aconteça na tua vida? Continue estudando, palestrantes e tal, mas aqui tem um Deus que dá, sabedoria, mas é a sabedoria da palavra. Aí o nosso orgulho tem que ser quebrado, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa arrogância. Precisamos ser humilhados. Peça sabedoria, peça sabedoria, entendimento, inteligência. Jesus Cristo nos dá. Jesus Cristo é aquele. Senhor, paga tributo para César ou não? Pega uma moeda. Qual é a carinha que está aí? É de César. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Senhor, essa mulher foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. O que é que tu dizes? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pega o meu Jesus, ninguém pega o teu Jesus. Ele tem sabedoria, ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Tem um coração humilde aí, tem um coração quebrantado aí, tem um coração que reconhece que precisa de mais sabedoria. Eu vim para esse culto dizer para o meu Deus que eu preciso de mais sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é melhor que a força. Pela sabedoria
sabedoria a gente vence guerras, vence batalhas. Sabedoria. O meu Jesus é sábio, o seu Jesus é sábio. O Espírito Santo, ele é espírito de sabedoria. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe o que vai acontecer ano que vem. Pode planejar com Ele, pode sonhar com Ele. Agora, ó, é aqui. Se a gente for seguir o nosso instinto, se a gente for seguir as nossas intuições, pode ser muito perigoso. O coração da gente pode nos levar para caminhos muito longe e distante do centro da vontade de Deus. Quem é que está governando a tua vida? É o teu eu? Quem é que está governando a minha vida? É o meu eu? Ou é o Rei da glória? Ou é o Senhor que está governando? Sabedoria, irmãos. Sabedoria que José bota o homem na cela, vira chefe da cadeia, revela sonhos, da noite para o dia vira governador. Sabedoria divina. Sabedoria divina é Neemias. Como estão meus irmãos? Está tudo arruinado. O copeiro do rei vira governador. Sabedoria divina. Moisés, vem Moisés me seguir. Senhor, não sei falar, manda outro. Moisés, é contigo. É contigo, Moisés. Jeremias profetiza: Senhor, eu não passo de uma criança. Não diga que tu és uma criança, porque onde eu te mandar, tu irás. Sabedoria. Paulo achava que estava certo, até o dia que ele encontrou com Jesus. Eu gostei muito da frase, deixa mais baixinho, aquele goleiro da Bélgica, que é do Real Madrid. Como é que é o nome dele? Esse aí. Quando ele ganhou a Champions League, ele disse assim: agora eu estou do lado certo da história. Meu irmão, quer ser vencedor? Passa para o lado certo da história. Passa para o lado do Senhor Jesus. É o lado certo da história. O lado certo é a obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos adorar, para terminar. Passos e jamais me desviar.
te obedecer, custe o que custar. Aleluia. Vamos orar. Vou pedir para o irmão Paulo Sérgio. O irmão Paulo Sérgio vai orar, clamar a misericórdia de Deus sobre a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê mais sabedoria para viver. Que a gente possa reconhecer áreas da nossa vida que precisam ser mais tratadas, de maior vigilância, e que possamos ser humildes e mergulhar na palavra de Deus, buscando as respostas que precisamos para a nossa vida. Vamos orar. Pai amado, queremos nesse momento, Pai, te agradecer, ó Pai, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, Deus. Que possamos, Senhor, estar atentos, ó Pai, a cada dia, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Para que possamos estar buscando, ó Pai, com inteligência e sabedoria, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. Mesmo através das dificuldades, através de tudo aquilo, ó Pai, que não provém de Ti, mas que possamos primeiramente buscar sabedoria em Ti, assim como Abraão buscou sabedoria, Deus, para governar, Senhor. Que o Senhor venha trazer sabedoria sobre cada um de nós. Que o Teu Espírito, Pai, possa atuar em nossa vida de uma forma extraordinária. Que palavras, ó Pai, que venham contrário àquilo que o Senhor nos ensina, nos ordena, ela possa, ó Pai, sair, ó Pai, escapar ao lado, que nós possamos ouvir somente a Tua voz. Cada uma pessoa, Pai, que entrou aqui nessa noite, que possamos sair daqui, não como entramos, mas que possamos sair daqui com o coração transformados pelo poder do Teu Espírito, Deus. E que, ó Pai, durante toda a semana, essa ministração possa ficar grudada, ó Pai, no coração de cada um, para que possamos aprender, buscar a sabedoria, porque a sabedoria ela vem do Senhor, Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê uma semana, ó Pai, de vitória, dê uma semana de bênção para cada pessoa, Deus. E que próximo, Pai, final de semana, onde estaremos aqui celebrando, ó Pai, o nascimento do Teu Filho, Deus, aquele que um dia o Senhor enviou a este mundo, para que no momento certo, ó Pai, através de toda a sabedoria que vem de Ti, pudesse ser derramado aquele precioso sangue, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ó Pai, Te adorando, exaltando, glorificando ao Teu nome. Te peço, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando o Teu povo, prosperando, ajudando, ó Pai, em todas as fases, ó Pai. E não deixe, ó Pai, que o Teu povo venha, ó Pai, desanimar, ó Pai, por qualquer circunstância ou qualquer situação contrária, mas que possamos estar, ó Pai, com o coração aceso, Pai, para fazer a Tua obra a cada instante, a cada momento, Deus. Nós Te agradecemos por tudo que ouvimos aqui nessa noite, no nome, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Nós Te agradecemos. Amém, amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo venha ser sobre nós, toda a igreja, hoje e para sempre. E o povo do Senhor diga amém. Dê um aplauso, glória a Deus. Quarta-feira, culto, e sábado, culto, tá bom, irmãos? Deus abençoe.